prático, mas eu queria... Oh, thank you. Só um segundinho. Acho que é na aula da noite, tópicos. Tchu, 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 tchu. Quero confirmar com vocês os nomes das aulas que eu vou colocar no Google Forms para os que não estavam presentes. Tópicos psicológicos, né, ou tópicos especiais em psicologia, funciona de uma forma um pouco diferente das outras disciplinas. Eu preciso trazer alguma coisa aqui que já esteja formatada, né, a partir de como eu, professor, entendo que a gente pode seguir esse semestre, mas também cada turma tem, seja por conta das pessoas que compõem a turma, dos momentos de vida, do que vocês sentiram que foram lacunas, coisas que faltaram na formação, vocês sabem aonde o calo de vocês aperta, para onde o desejo de vocês aponta. Então, na aula passada, para quem estava presente, e está gravado lá no YouTube, pelo link que vocês acessam, quais foram os tópicos que interessariam vocês, que vão ser as últimas 4 aulas no segundo bimestre. Então, nós vamos ter 4 aulas a partir de temas que vocês trouxeram. Eu vou repetir aqui, só para a gente bater o martelo, e aí eu vou fazer como chama? O Google Forms, assim, com mais certeza. Não é uma coisa urgente, mas é alguma coisa importante, que a gente precisa só saber se não tem, de repente, mais um último tema. Ah, professor, não pensei na hora, mas tem esse daqui, então é a sua chance. Ah, aí vai chegar lá, no, professor, e esse tema? Então vai ficar para o semestre que vem, que esse semestre já não vai ter braço. Porque se eu não conseguir, se eu achar que eu não dou conta, porque às vezes acontece assim, eu posso dar aula sobre esse assunto, mas de repente tem alguém que tem experiência maior que a minha, tem mais intimidade, gosta daquele tema, algum profissional, algum docente do nosso curso ou até de outra universidade que de repente eu posso convidar um contato meu e eu trago e de repente é uma coisa bacana para vocês. Então, o primeiro tema que eu anotei foi uma sugestão da Giovana, Psicologia e o Combate à Violência contra as Mulheres. Então, esse foi um primeiro tema que surgiu na nossa conversa. Vou resgatar os outros aqui. Lembro também que ele foi levantado o tema... Ah, não, esse aqui é o pessoal da manhã. Cadê o pessoal da noite? É isso que eu quero. Eu lembro que também foi levantado o tema da psicologia jurídica. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Esse tema aqui também interessa, que é uma sugestão, se eu não me engano, da Alexia, que é a atuação da psicóloga ou do psicólogo por meio das TICs, né, das tecnologias da comunicação e informação. Acho que também é um tema super relevante. Todos esses são relevantes, só que a gente não tem tanta aula para inserir. Mas todos esses são temas importantes. Esse é um tema importante porque a gente vai entender que durante o início da pandemia, a gente já estava nesse movimento, mas durante a pandemia, uma das possibilidades que antes era ainda menor, ainda estava em crescimento, mas teve um boom, um aumento assim exponencial, foi o atendimento em psicoterapia online. E essa vai ser uma porta, caso a pandemia persista até depois da graduação de vocês, não o estágio, mas depois da formação de vocês, da formatura,
vocês começarem a atender, certamente a terapia online vai ser uma opção que vai se abrir para vocês. Se vocês devem ou não seguir isso, isso é outra questão. Acho que vale a pena vocês entenderem as possibilidades, as questões que têm se apresentado. Mas é um tema que pode ou não ser eleito aí por vocês, tá? Mas eu achei interessante também. Tem uma sugestão da Andressa aqui, da Andresa, que é a sugestão de tópicos especiais em psicologia organizacional, inovação, diversidade, gestão do conhecimento, gestão de talentos, etc. É um tema importante também, porque muitos de vocês já, imagino, né, já atuam na área de recursos humanos ou em áreas correlatas, ou talvez seja uma meta de vocês se inserir nessa área. Pelo sim, pelo não, é uma, um seminário, um tópico interessante também que interessa. Outro tema que vocês elegeram foi a psicologia e o público LGBTQIA+. Ou seja, como é que a psicologia lida, em todos os sentidos, com esse grupo que é um grupo que também é alvo de violências. O Brasil é um dos países, infelizmente, a gente tem esse recorde, que mais mata pessoas trans no mundo, além também dos altos índices de feminicídio, de violência contra a mulher, muita coisa sendo subnotificada, né? A gente não tem todas as informações, mas também é um tema que eu acho importantíssimo. Um outro também que aparece é esse aqui, que é a psicologia e a atuação junto às pessoas em situação de drogadição. Também foi um tema que surgiu. Volta e meia eu vejo vagas, várias vagas que aparecem para atuar, seja em OSCs ou até nos mecanismos aí da saúde pública no CAPS AD, que é um assunto que a gente vai ouvir hoje, a gente vai tratar desse assunto pelo menos em algum nível, mas que tem muitas vagas, assim, né, na minha compreensão, né, do que é muito, né, mas eu sempre vejo vagas para essas áreas, então é interessante também. Outra sugestão, 6. Vocês veem que tem mais sugestão do que aula, né? Psicologia e atuação junto às pessoas com deficiência. Também um tema super importante, tem vários desdobramentos possíveis para esse tema. Sugestão da Monique, sugestão da Brida. Tá aqui a psicologia do esporte, formação em possibilidades de atuação. Também tenho pessoas que eu posso indicar para trazer essa temática, pessoas que atuam na área, bem legal esse tema. Acho que tudo que está relacionado ao esporte são novas aberturas que a gente tem aí, né, de atuação, né? Eu lembro que há uns 15 anos atrás começou a se falar de psicologia do esporte dentro das universidades, mas ainda era um tema assim muito ainda incipiente. Começava a ter abertura aqui no Brasil e hoje é uma área mais coesa, assim, está mais estabelecida. Stickers já foi. Ação, deficiência, psicologia do esporte. Aí uma sugestão da Guadalupe. Tá, então acho que é 8 opções aqui. A última,
que é a psicologia jurídica, suas ramificações e áreas de atuação. Então, o que faz de fato, quais são as possibilidades de atuação, né, o que se faz na real, psicólogo, uma psicóloga da área jurídica. Então, essas foram as nossas opções que a gente levantou na última aula, para quem não estava presente, fica registrado aqui de novo. Aí eu pergunto para vocês, né, para a gente bater o martelo, tem algum outro tema de alguém que pensou, alguma outra coisa que surgiu para vocês? Ou não? Eu vi que a Priscila levantou a mão, pode falar, meu anjo. Professor, eu queria entender um pouco mais sobre a programação neurolinguística. Eu não sei se seria um tema para essa aula. Então, a programação neurolinguística, conhecida também como PNL, ela tem como eu posso dizer, uma questão para nós, que assim, de uma maneira ou de outra, ela não entrou dentro de um circuito acadêmico. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que estudaram a PNL, né, que fundaram a PNL, por mais que eles, em algum momento, eles eram da academia, a PNL foi um motivo de rompimento delas com a academia, muito porque talvez não houvesse muita disposição para que se fizesse pesquisa científica sobre esse tema, aos moldes da pesquisa científica. Hoje em dia, você até encontra um estudo ou outro, mas a associação disso com a psicologia ainda é muito ínfima. Então, não sei se isso daria um caldo para a gente trazer um tema assim robusto. Eu particularmente, eu vejo. Se eu coçar o nariz aqui, eu peço desculpas que eu tô com a rinite um pouco atacada, tá, gente? Desculpa a gafe aí. Se eu fizer, eu vou tentar controlar, mas se eu fizer, fica gravado aqui no vídeo, não tem jeito. Que horror, professor! Ah, gente, enfim. Mas o que eu acho, Priscila, é isso. A gente ainda tem relações assim um pouquinho incipientes na academia sobre esse assunto. Poderia ser um tema para se estudar mais. O que dá para dizer que a PNL ela tem uma compreensão que, de uma certa maneira, se comunica com algumas coisas das neurociências, se comunica com algumas coisas relacionadas à hipnose, por conta da questão do poder da sugestão, então a programação neurolinguística parte também de algo sugestivo, né? Então você pode reprogramar, então tem um aspecto de sugestão que é muito presente na visão da hipnose, em que você pode acessar níveis subconscientes e aí você conseguir estabelecer novas crenças ou desfazer crenças que estão muito cristalizadas, para que então, trabalhando nesse nível subconsciente, você possa ter uma vida consciente, uma vida com mais plenitude, com mais prazer e tudo mais. E aí tem algumas coisas da programação neurolinguística que me parecem mais próximas da teoria cognitiva comportamental, e algumas outras coisas mais próximas do que se entende de psicologia positiva, né? A psicologia que surgiu no final da década de 80, bem finalzinho da década de 80, começo da década de 90 nos Estados Unidos e também no leste europeu, falando sobre os aspectos que são adaptativos, os aspectos que são saudáveis do ser humano. Então, parece que a PNL ela consegue circular nesses assuntos, mas de uma certa maneira, a gente não tem um diálogo fluido direto assim entre a psicologia
A gente tem a programação neurolinguística. O que existe são psicólogos, eu conheço alguns psicólogos que também trabalham com PNL, ou que trabalham com hipnose, ou que trabalham com alguns conceitos que são correlatos. Mas na academia a gente não vê isso. Acho uma pena, porque ideal que a gente pudesse estudar sobre todos os assuntos, né? Ah, professor, então você está E, dizendo que eu posso estudar sobre astrologia. Pode, desde que você submeta esse assunto a uma problematização científica, a um método científico, com objetivo científico, você pode estudar qualquer coisa. Só que eu vejo que esses assuntos eles ainda estão um pouquinho longe da academia, entendeu? Então, para mim, isso não é assim, não estou dizendo que não pode, só estou dizendo que para mim isso seria um aspecto que talvez dificultaria a fluência aqui para a nossa disciplina. Por quê? Porque eu estou pensando tópicos em psicologia, ou seja, a formação de vocês, né? Ou seja, tudo que vai ao encontro das potencialidades da formação de vocês. E nenhum de vocês está habilitado a atuar como PNL, exceto se vocês fizerem uma formação lá em PNL, entendeu? E isso já é uma coisa estranha ao curso. Agora, essas outras coisas não são. Psicologia jurídica? Não, você pode atuar. Psicologia do professor, esporte? Pode. É, eu, mas tá claro o que eu estou dizendo, Priscila? Você sim, entende o que eu estou dizendo? Uhum. então, eu fico com muitas dúvidas porque, na verdade, eu não cheguei a ver nada na faculdade sobre esse assunto, né? Só Uhum. comportamental mesmo. E o meu TCC eu queria fazer em cima da programação neurolinguística, mas eu acho que vai ser bem difícil, né? Porque não tem baseamento teórico, não tem artigo científico. Você acabou de dizer. Olha, não tem. Em É, português tem pouquíssimas coisas, talvez você ache em inglês e não. espanhol. Eu acho que o que vale a pena a gente pensar é sempre assim, qual que é a formação de vocês? Vocês são psicólogos e psicólogas. Então, vocês não saem especialistas da graduação. Nenhum de vocês. Nem eu saí, nem o Roberto, nem o Gustavo, nem a Silmara, nem vocês, nem os ninguém sai especialista. Por quê? Porque a nossa formação é generalista. Ela abre um cenário amplo de possibilidades para vocês. Então, tudo isso que eu falei aqui são possibilidades que a Fernanda, que a Priscila, que a Fabiana, que o Gabriel podem atuar. Muitas vezes, mesmo sem ter pós-graduação. Agora, se vocês falam o seguinte, ah, professor, eu queria fazer que a gente falasse, uma coisa que estava muito na moda, tem coisa da moda também, estava muito na moda quando eu estava nessa mesma época que vocês, como graduando, era florais de bar. Então tinha, acho que ainda tem, muito psicólogo que usa floral, talvez alguns de nós aqui tenhamos usado já, florais de bar como uma forma terapêutica. Por exemplo, dá para a gente conversar sobre isso? Dá. Só que isso não passa no crivo que eu estava falando para vocês na aula passada, dessa relação triangulada, né? Esse triângulo não muito amoroso, às vezes, entre o terapeuta, o paciente, com o terapeuta, com a psicóloga, mas não é só essa ponte que nós temos. A gente tem um outro ponto que é a psicologia. E tem coisas que a psicologia diz para nós assim: você não pode fazer isso associando o seu nome de psicóloga e psicólogo, você não pode fazer isso. Assim, o que você não pode fazer? Tá no CRP, no Código de Ética, está dizendo: vocês não podem atuar com florais de bar e dizer que você é psicólogo. Então, o que você pode fazer? Ah, eu posso ser um terapeuta floral e psicólogo. Então, tem coisas que a psicologia diz para nós, ó, não pode fazer isso. Por quê? Porque é uma prática que não tem comprovação científica e ela é estranha às práticas da psicologia. O que eu acho que a gente pode fazer, e se vocês quiserem a gente pode pensar nessa temática, é as relações da psicologia com, com as chamadas terapias alternativas.
Então, a gente pode pensar, por exemplo, o que a psicologia diz a respeito e como é que será que eu posso incrementar a minha formação com outras coisas ou não posso? Será que o Conselho de Ética diz que eu estou impedido? Ou será que eu vou ter que... Entende? Tipo, essas coisas eu acho importante vocês talvez refletirem. Porque o fato dessas coisas existirem na vida profissional não significa que vocês possam fazer como psicólogas. E isso significa o quê? Que se alguém for lá e denunciar vocês, pode ser o vizinho, um paciente, ou uma pessoa invejosa que não está querendo ver o seu crescimento, vai lá, te denuncia, aí começa a tramitar no Conselho de Ética, e dependendo do que for interpretado, né, e tem os vários níveis de penalidade, vão achar que você tem que sofrer uma penalidade, que vai desde a exposição pública até a cassação do CRP, entende? Então, eu mesmo tenho muito, assim, cuidado com as terapias alternativas, porque elas têm uma aproximação que a gente precisa tomar muito cuidado com elas, e, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar qual é o embasamento científico que elas têm, e mesmo que elas tenham um embasamento científico, se elas não são estranhas à psicologia, entende? Mas eu acho que a gente pode... Deixa eu ler o que o pessoal está falando aqui. A Fernanda disse... Peraí, deixa eu ver. Peraí que pegou fogo aqui, eu vou voltar já, Priscila, só para ver se o pessoal falou alguma coisa aqui. O Gabriel falou do e-sports. Eu acho que isso cabe dentro da psicologia do esporte. E aí a gente pode, de repente, a depender da pessoa que a gente trouxer, a gente pode trazer essa pergunta, Gabriel, no sentido de falar, tá, e como é que é a psicologia para a área dos games, né? Que eu acho que é isso que você está falando, né? Dos jogadores profissionais de games, né? Jogos eletrônicos. Então, acho que é um ponto para a gente pensar. Fernanda, também acredito no potencial dessa área, estou dando uma olhada ao tema, muito interessante. Sim, talvez um tema aí para a gente colocar junto com a área da psicologia do esporte, né? Porque quando a gente fala esporte, a gente imagina futebol, atletismo, handebol, mas se a gente está falando de e-sports, ou e-sports, também é esporte. Então, acho que cabe também isso dentro da nossa, da nossa possibilidade. Taraná. Crescimento de cenário para a profissionalização do esporte, a psicologia pode ser mais uma área de atuação, debate interessante para o futuro. Andressa, é muito raro ser usado na psicologia, porque já ouvi falar muito em coaching. Já tem cursos a respeito nessa área. Eu acho que o Gabriel está falando ainda do esportes, né? Então, sobre o esportes, se vocês concordam, a gente pode deixar isso dentro de psicologia do esporte. Porque eu entendo que é um psicólogo do esporte. Não, por mais que tenha alguma formação em e-esportes ou e-esportes, né, depende da sua pronúncia do inglês, acho que acaba sendo uma atuação do psicólogo, da psicóloga que atua com esportes. Né? Só que deve, claro, ter as suas peculiaridades, as suas especificidades. Com relação à PNL, eu penso que a gente pode pensar, talvez, numa opção. Lembrando que, assim, galera, a gente não necessariamente vai falar sobre todos esses assuntos nesse semestre, tá? A gente pode combinar, de repente, de falar os assuntos que sobrarem ou que faltarem no semestre que vem. Aí a gente tenta fazer um combinado, tá? Mas não, acho que não dá para falar tudo isso nesse semestre só, tá? A princípio. Sobre a PNL, eu acho que é um assunto que ele ainda está no nível, assim, de um afastamento da psicologia e de uma proximidade com
outras práticas que ainda não são regulamentadas como, pelo menos por legislação, né? Que é a prática do coaching, né? Ainda está tramitando uma legislação para falar de coaching, né? Para ver quais, porque existem federações internacionais que regulam a prática do coaching, mas não existe uma lei aqui no Brasil que regule. E muitos coaches usam noções de hipnoterapia, usam noções de PNL, que são muito... A hipnoterapia nem tanto, né? Mas a hipnose, né? Ela não é tão estranha a psicologia, mas a psicologia se afastou da hipnose, e vocês sabem quando foi, já faz mais de século. E da PNL nunca teve uma aproximação, assim, apesar de, a gente pode dizer que a PNL é uma proposta neuropsicológica, né? Mas ela não é científica. Você quer que eu coloque? Priscila, eu posso colocar aqui. E aí vocês votam. Se vocês votarem, aí a gente dá um jeito aqui dá um jeito de lidar com a situação. O que, que vocês Ah, acham? professor, o senhor está falando que não se enquadra na área da psicologia, nem nada. Eu acho É que porque seria interessante só quem se interessa mesmo, então, pesquisar sobre, né? o que vocês podem Porque fazer, Priscila, que eu acho que é uma sugestão legal, é se você fala assim, poxa, quero fazer um TCC. Talvez o que você possa fazer, né? Não sei quem é o seu orientador, com quem que você vai fazer seu trabalho de conclusão, mas talvez um caminho é você pensar, tá, quais são as aproximações entre psicologia e PNL? E aí você pensar uma abordagem e aspectos dessa abordagem. Então uhum, isso é uma baita de uma contribuição para a psicologia. Isso pode virar um artigo científico, pode virar uma comunicação num congresso, e isso pode ser o começo de um interesse teu por essa área. Eu acho que é totalmente válido. Eu só fico pensando, é isso que eu estou dizendo, eu não vejo isso como uma possibilidade de atuação para vocês, porque isso não é alguma coisa que está dentro do espectro do psicólogo, entende? E também não é uma abordagem psicológica, sabendo que muitas delas vocês não eu conheceram, mas entendi. posso afirmar que não é uma abordagem da psicologia, entende? Sim, eu entendi. Mas eu acho que o que vocês podem fazer, além dos estudos pessoais e tal, eu acho que outra coisa que você pode fazer é, na jornada de psicologia, trazer isso para o debate. Teve, por exemplo, acho que a jornada de psicologia, não sei se foi do ano passado, talvez vocês possam me ajudar a lembrar, mas teve, eu acho que um debate entre uma foi isso, né? Uma mesa que tinha uma coach, né? E tinha o psicólogo, que eu acho que era o professor Roberto. E aí foi uma troca super rica, assim, mas com uma certa tensão, porque não necessariamente havia concordância de cada um dos lados, né? Sobre a posição do outro. Eu acho que é uma coisa interessante para trazer para uma jornada, né? Para abrir para o debate mesmo e aí contribuir para toda a turma, né? De todos os anos. Acho que é a minha sugestão. Mas eu vou colocar aqui, então, como opção, psicologia e, e relação e possíveis relações com terapias e práticas alternativas, tá bom? Que eu acho que aí entra um pacote de coisas que a gente pode pensar como é que a psicologia lida com isso. Ok? Então a gente tem essas 9 opções. Bom, acho que é isso, né? Resolvidos, então? Ok? Ok, Gabriel, Iana, Fabiana, Fernanda, são os rostinhos que eu vejo. Priscila, tudo bem? Karine,
Os outros também tudo bem? Tudo jóia? Elisângela? Tudo Tô bem falando o contigo. nome de vocês, vocês vão aparecendo o rosto, tá vendo? Aí Vou depois falar o de nome de todo mundo. Bom, então vamos seguir aqui a baila, né? A aula de hoje eu mudei a ordem, porque pensando bem, eu achei que fazia mais sentido a gente falar sobre o contexto da saúde mental durante a pandemia do que a gente falar sobre lutos, perdas e elaboração. Por quê? Porque é claro nesse. Eu vou falar coisas aqui que ficam gravadas, né, e tal, mas eu queria mostrar para vocês uns 2, 3 vídeos para a gente pensar juntos. Dois são dois vídeos mais rápidos e tem um que ele tem uma duração um pouquinho maior, de 50 minutos, que é uma entrevista falando sobre a questão da saúde mental. Eu não queria ir com vocês muito além das das 9h15, o que eu posso fazer é, de repente, se vocês preferirem, aí a gente faz a votação aqui. Ou a gente assiste o vídeo juntos, esse vídeo mais longo, eu já explico do que é o vídeo, do que ele trata, ou eu posso deixar o link para vocês aqui e também lá na aula 3, e aí vocês assistem conforme a disponibilidade de vocês, né? Vocês podem assistir um pouquinho de cada vez até semana que vem. Semana que vem a gente ainda vai continuar discutindo sobre esses aspectos da saúde mental em decorrência da pandemia. E o que isso tem a ver com a formação de vocês? Porque, afinal de contas, a gente não está fora disso, né? A gente faz parte. Tá, entendi, Andressa, tranquilo. Bom, eu já faço a votação, mas deixa eu explicar um breve contexto para vocês. Não explicar, né? Compartilhar alguma coisa que vocês já sentem no dia a dia, imagino, na experiência vivida de vocês. Primeiro ponto é que a gente, na nossa vida cotidiana, ninguém esperava, me parece, viver uma epidemia ou uma pandemia, né? Nenhum de nós, talvez, imaginava que o ano de 2020, né, ele seria um ano praticamente paralisado em muitos sentidos, e 2021 continua assim, ou seja, faremos agora no começo, daqui a uns 15 dias ou menos, faremos um ano aí de pandemia no Brasil. Outros países já atingiram essa marca, como a China, a cidade de Wuhan, e os países como a Itália já atingiram essa marca de um ano lidando com a pandemia. E parece que nenhum de nós e nenhuma das pessoas próximas a nós talvez imaginasse que nós passaríamos por isso aí nesse começo de década, né? Década de 20 do século 21. O fato é que a pandemia foi se configurando como uma coisa real. A gente iniciou o nosso semestre em 2020, e vocês certamente já eram estudantes. Muitos rostinhos aqui conheço, porque dei aula para vocês em outro momento, outros ou porque foram liberados da disciplina, ou porque talvez vieram de outras universidades, ou retomaram o curso. Mas, enfim, conheço vocês e sei que vocês, na maioria, viveram essa situação. Viram as aulas presenciais serem interrompidas, elas não foram nem passadas para o ambiente virtual, a gente ficou um período importante de uns 15, quase 20 dias sem aula, até que, sem muito ainda saber como faríamos, fomos vivendo esse contexto aí das aulas à distância. Fizemos isso, depois no segundo semestre, perdão, a gente foi vivendo essa realidade, talvez entendendo melhor como funcionava, talvez a contragosto, sem querer ter passado por isso, e aí chegamos agora no começo de 2021, último ano da formação de vocês,
ou se não de todos, mas da grande, eu acredito que da maioria, né, o último ano da formação de vocês, a gente chega num ano onde a gente ainda está vivendo o distanciamento, aonde a maioria de nós, principalmente pela idade e por não estar em nenhum grupo de nenhum grupo prioritário de vacina, não estamos vacinados, exceto se a gente tiver profissionais da saúde, pessoas idosas, pessoas com comorbidades. Salvo isso, a gente acaba não entrando nesse grupo de pessoas que precisam ser vacinadas. E aí começa então essa saga de vocês voltarem para a universidade, porque vocês, afinal de contas, precisam fazer os estágios clínicos e outros estágios, alguns em formatos um pouquinho diferentes, né, como estágio na área social, mas a maior parte dos estágios, como os estágios clínicos, vocês vão ter que ir para campo e enfrentar a realidade de estar diante de pessoas que podem ou não estar contaminadas, né? E atender esses pacientes, né? Como estagiários, ainda numa experiência da graduação, mas acaba que é sendo uma experiência que é muito próxima da experiência dos profissionais da saúde. Vocês vão para campo, se expõem, mesmo com todas as proteções, e começam a vir as preocupações, né? As preocupações de quem tem idoso em casa, de quem tem criança em casa, de quem não gostaria de sair, não nesse contexto. Isso eu acredito que é muito diferente do que vocês imaginaram de último ano da formação de vocês, né? Acho que isso. Nossa, sonhei com uma pandemia. Não acho que foi isso que rolou. Eu acho que isso pegou todo mundo de surpresa. E não foi uma surpresa legal. E aí eu queria abrir para vocês. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu acho que eu já vou tomar a decisão para vocês aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco 2 vídeos curtos para a gente pensar um pouco sobre isso, para a gente conversar. E na aula que vem, eu deixo o vídeo disponível da entrevista. São 50 minutos cravados. Tem lá uma abertura, um negócio lá, mas de entrevista mesmo são 50 minutos. E aí eu comento com vocês um pouco hoje o que é essa entrevista, para aguçar o interesse de vocês, mas aí eu deixo o link para vocês assistirem fora de aula, tá? E aí vocês assistem no ônibus, lavando louça, sei lá. Eu, quando estou lavando louça, é hora de assistir um monte de palestra, de um monte de coisa, assim, é hora que eu vou aprender alguma coisa também. E aí eu deixo disponível para vocês, tá bom? Pode ser assim? De acordo? Senão a gente vai perder tempo de discussão aqui. Se fosse na sala de aula, até mostrava, né? Mas acho que a gente vai perder aí a qualidade da nossa discussão. A minha experiência, sim, eu vou compartilhar com vocês um pouco de como que foi para mim. Eu queria abrir para vocês, porque qual a minha realidade? Quando a pandemia veio, eu já era, como vocês sabem, já era psicólogo formado. Claro, né? Vocês me conheceram como professor na universidade, então óbvio que, ou, né? Seria uma coisa muito, muito bizarra, né? Pô, o cara não é formado. Claro, sou formado, mas a minha perspectiva é diferente da perspectiva de alguém, eu imagino, de alguém que está fazendo a graduação. Então, eu queria falar um pouco da minha experiência, de como foi isso, bem breve, e abrir para vocês, seja por texto ou para vocês falarem mesmo, abrindo o microfone, para a gente entender como que nós aqui estamos vivendo essa realidade, para então, na sequência, a gente poder problematizar essa situação como profissionais da psicologia. Entendem o que eu quero dizer? Tá claro? Eu entendo que a gente tem que partir da nossa experiência vivida, sendo bem fenomenológico, né? Vivendo a nossa experiência, vivendo aquilo que nos afeta, para então a gente caminhar
para a nossa vida profissional, porque senão eu não vou ter nenhuma empatia pelo luto, pela perda, pela necessidade de elaboração, pelo adoecimento psicológico do outro, que pode ser em potencial os meus pacientes que eu vou atender, inclusive na clínica de psicologia. Então, vou começar pela minha experiência. Como que foi que rolou assim a pandemia? No ano passado, no ano retrasado, em 2019, eu vinha já há muitos, foi o ano que a gente conseguiu concretizar, eu e minha esposa, a gente já vinha sonhando bastante tempo em fazer uma viagem para fora do país, e nunca rolava, sempre acontecia alguma coisa que não dava certo, e a gente meio que falou assim, olha, vamos ou não vamos, vamos agora, porque sempre vai ter um senão. E não era ainda a pandemia, não se tinha notícia da pandemia. E a gente comprou as passagens, aí fomos para outro país, em janeiro do ano de 2020. Então a gente ficou 20 dias fora, e nesses 20 dias a gente começou a perceber a transformação. Fez um caminho, a gente foi para Portugal, depois foi para Espanha, foi para os outros lugares, aí depois voltamos para o Brasil. Se planejar direitinho, tal, depois da pandemia, não é uma coisa tão difícil de ir. Mas para a gente foi difícil por conta de agenda, questões familiares, enfim, questões pessoais. E aí, a gente começou a ver as transformações, a gente acabou se desconectando um pouco das notícias mais do Brasil, mas começamos a ver notícias de como estava em Wuhan e como Wuhan tinha sido fechada, mas é muito comum você ver turistas asiáticos, coreanos, japoneses e principalmente chineses nesses lugares, e todos eles já estavam com máscara, seja por um hábito que já existe lá, porque eles já lidaram, pelo menos com que eu tenho notícia, dois tipos de epidemias, né? A gripe aviária e a gripe suína, nos últimos 15 anos, então eles já têm uma experiência de lidar com epidemias que são infecto-contagiosas, né, que podem passar pelo ar, ou talvez porque eles já temessem a possibilidade de uma pandemia. Talvez. Mas usavam máscara. Quando a gente pegou o avião para ir, não tinha ninguém de máscara. E na volta, todas as aeromoças, comissário, toda a tripulação do avião já estava com máscaras. Eu lembro que uma senhora perguntou e falou assim, mas uma senhora com muita ingenuidade, assim, curiosidade, perguntou para uma aeromoça assim, por que você está de máscara? Aí ela falou, para me proteger. Isso foi no comecinho de fevereiro, do dia 5 ao dia 6, que se eu não me engano, eram os dias que começavam as aulas. Então já cheguei, já fui dar aula na Unib, já cheguei virado. E ali passou poucos dias, se passaram ali 20 dias, não mais do que isso, a gente já estava numa situação pandêmica, tinha passado o carnaval, talvez foi uma época de muita vetorização, né? Muita gente transmitindo. Em casa, eu e minha esposa, nós já ficamos isolados. Então, nossos pais, que são idosos, tanto os dela quanto os meus, são idosos, então a gente já não os viu presencialmente, só à distância. E assim tem sido até o presente momento. O home office foi muito cansativo, a experiência de dar aula pela internet foi bem difícil, porque uma coisa é você dar uma aula EAD, outra coisa é você dar uma aula que tem que ser presencial, com pessoas que você conheceu no presencial, e fazer isso de forma virtual. Eu sou do time que entende que psicologia, seja a, a formação ou a atuação, se faz com presença, não se faz com distância.
Então não dá para imaginar, pelo menos naquele momento não dava para imaginar uma formação que envolve tanta distância. Isso envolveu muita frustração por parte dos professores, também imagino que de vocês. E aí caminhamos segundo semestre e agora primeiro semestre aí de 2021, com uma baita de uma vontade de voltar para a sala de aula, mesmo sabendo que a gente está, pelo menos eu estou bem adaptado ao trabalho em home office, mas os pacientes, consegui trazer todos os pacientes para o online, para não ter problema de infecção nem da parte deles, nem da minha. Também foi uma coisa difícil de fazer, principalmente para os pacientes. E as outras atividades que eu tenho também consegui trazer para o online. Mas muito sofrimento, né? Tem pessoas queridas que eu conheci que faleceram devido ao Covid, pessoas da família que contraíram, mesmo procurando tomar os cuidados e que quase morreram, mas sobreviveram, mas outras pessoas que eu conheci morreram, infelizmente, da Covid. E, e aí eu percebo que isso não mudou em minha crença o entendimento de que a gente tem que estar presente para ter uma formação melhor. Não acho que a formação de vocês está sendo fundamentalmente prejudicada por conta da distância, mas é lógico que eu sei que isso afeta vocês. E aí eu queria abrir para vocês agora, para vocês dividirem, se vocês quiserem. Se ninguém quiser falar nada, eu toco o vídeo, mas se tudo bem para vocês, eu queria ouvir um pouco, ou ler vocês um pouco, sobre o que, que vocês sentem assim, o que mais pegou nesse período, e principalmente pensando no processo formativo de vocês. O que, que vocês acham que essa pandemia afetou para vocês? Pensando a formação de vocês como psicólogas e psicólogos. Queria ouvir vocês a esse respeito. Pode levantar a mãozinha e aí eu falo o seu nome e você fala, ou você pode digitar aqui no chat. Um de cada vez. Sem briga. Vocês não sentiram nada? Vocês curtiram a psicologia à distância? Foi legal? Ou não? Pode falar. Legal não foi. Ai, meu Deus, que susto. Falei para levantar a mão, Giovana. Ei, que susto, meu. Ai, É não, porque foi. falar, quando o senhor falou que foi legal, aí eu já me manifestei, porque esse negócio da psicologia online, pelo menos pra gente que tá estudando, tá uma loucura. É pra acabar com a sanidade, principalmente no último ano. Tá sendo loucura de verdade esse distanciamento. Porque agora que a gente precisa mais assim do contato, que é esse momento de supervisão, sabe? E a gente tá todo mundo longe. É estranho, é diferente. É estranho. Eu concordo com você, Giovana. Eu acho que, para mim, assim, o lance da aula, eu acho que eu consegui me adaptar razoavelmente. Mas o lance da supervisão, nossa, tem coisa que se resolve muito mais fácil com a presença, sabe? A supervisão, eu sinto que é onde eu sinto mais falta de estar presente com vocês, assim, fisicamente, sabe? Mas enfim, é a minha Então, impressão ano também. passado tava estranho, mas assim, não tava tanto, porque a gente só tinha um estágio, né? Mas esse ano, que é o último ano, que veio esse monte de estágio, um monte de supervisão, e a gente só tem essa aula mesmo de quarta, então assim, é muito, muito, muito complicado. Uhum. Sim, entendo. E o que mais, gente? Além da Giovana, deixa eu ver alguém que falou alguma coisa aqui no chat. Foi péssimo, fomos prejudicados de toda forma. Mas de que formas, Alexia, por exemplo? Pensa aí, Alexia, eu vou ler a Priscila.
Priscila, recados do coração. Muito difícil a falta de socialização e até mesmo da troca presencial de conhecimento. Está tornando o nosso processo de formação um pouco mais árduo. Eu sinto que é assim também, Priscila. Acho que está exigindo mais de vocês e está exigindo mais da gente. Eu não acho que é tanto pela falta. Eu acho que tem a falta, mas essa falta está sendo compensada, tentando ser compensada de outra maneira. Só que essa outra forma de compensação, ela está sendo muito custosa, sabe? A sensação que os professores têm, acho que não é muito diferente da de vocês, que é uma sensação de um cansaço, assim, sabe? De sentir que a gente está despendendo muito mais energia do que se a gente tivesse presencial. E não é uma energia que a gente despende e que ela é retroalimentada pelo feedback de vocês. Porque às vezes o professor dá aula e sai agitado, assim, porque foi muito legal, assim, porque ele conseguiu desenvolver bem com os alunos, sabe? Teve uma troca. E na aula online parece que isso não acontece, parece que a gente despende energia e essa energia não volta para a gente. Eu não estou nada místico, não, tá? E quando eu falo de energia, vocês podem entender como libido, catexia, como ânimo, traduzam como vocês quiserem, mas estou falando de uma coisa assim mais que ela é subjetiva, mas que eu acredito que é uma experiência que talvez os outros professores tenham tido. Alexa, pela falta de contato, por não podermos ser percebidos pelos professores e supervisores, me senti perdida. Às vezes, no olhar, na maneira como o aluno chega na sala de aula, a maneira como ele senta, a gente já percebe muita coisa. E sem fazer nenhuma análise psicológica. E isso na supervisão online ou na aula fica muito deficitário, né? Sim, a gente não consegue perceber. Até mesmo porque quando vocês falam, eu vejo, ouço a voz de vocês, mas eu vejo as fotinhos de vocês, né? E as fotinhos, na maioria de vocês, as fotos são estáticas. E geralmente vocês estão com melhor pose, o melhor sorriso, num momento assim maravilhoso. E que isso não é o sinônimo do que vocês estão sentindo naquele momento, no aqui e agora da aula, entende? E isso afeta também, né? Eu acho que isso também, às vezes o aluno está com uma energia super baixa e o professor, se tivesse sentido isso, ele tentaria buscar vocês num lugar e trazer para onde é necessário. E às vezes não, o professor já vem naquela energia e está todo mundo aqui embaixo. Só que as fotos, por exemplo, estão maravilhosas, né? Então o professor vai no ritmo dele, né? Então tem esse descompasso. Eu acho que faz sentido para mim. Priscila, sim, concordo, professor. A adaptação com o sistema remoto se torna mais cansativa para nós e principalmente professores. Sim, sinto falta da percepção de vocês. Às vezes essa conversa do corredor, né? Na hora do recreio, ou quando a gente chega, ou quando a gente está indo embora, às vezes poder falar alguma coisa para o professor que você ficou com vergonha de perguntar, ou alguma impressão que você teve e sentiu que você podia falar com o professor. Isso parece uma coisa tão curtinha de tempo, mas parece que faz falta também, né? Eu sinto super falta, assim, uma parte gostosa, você indo embora, pessoal, ô professor, legal, mas eu levantei a mão e você não me deu a palavra. Já comigo acontece direto, né? Aí falou, meu anjo, pergunta aí então o que você queria perguntar. Aí nem lembro mais. Falei assim, então não era nada. Não, não, eu lembrei o que que é. Aí lembra, né? Aí pergunta, tira dúvida. Então, você consegue resolver algumas arestas que online você não consegue, né? Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, então, pessoal, então é isso, obrigado. Alguma dúvida? Aí já tem gente, obrigado, professor, boa semana, pau, já desligou. Aí a outra pessoa vai pensar assim, não vai ser eu que vou ficar aqui, né, de pelega, de pelego. Aí vai todo mundo embora. Mas a pessoa queria ficar mais para tirar alguma dúvida. Então isso também afeta. Eu acho que isso tem razão do que vocês estão dizendo. O que mais, gente?
Professor, eu acho que essa questão da energia que você falou, eu tenho essa impressão de que a gente despende mais energia no virtual aqui para se fazer entender do que presencial. Então, acho que é a mesma coisa de vocês, sabe? O recado que vocês passariam para a gente na sala de aula, ele seria mais simples, talvez mais fácil de entender, sabe? Numa sintonia mesmo do que através da tela. E eu sinto isso também quando a gente vai falar alguma coisa e parece que não foi captado, sabe? Do jeito que a gente queria passar. Talvez seja isso. A gente acaba despendendo mais, né? Gastando mais energia para isso. No meu ponto de vista, foram 3 coisas, assim, né? Primeiro que eu tinha... Algumas pessoas que me conhecem mais sabem que eu, no final de 2019, eu pedi demissão de uma empresa que eu trabalhei 20 anos, e em busca de uma coisa nova para o final da faculdade, eu falei, agora eu vou me dedicar só a estudar e fazer o que aparecesse, na medida do que um estudante de psicologia pode fazer, ou seja, um estágio em qualquer lugar, qualquer horário, porque eu queria uma bagagem, né? Na minha limitação de estudante, ou seja, frustrada, porque tudo bem que eu até falei, eu queria estudar, mas também não só estudar, porque foi bom, né? Não vou dizer que não foi bom, porque foi, eu só estudei, mas eu queria algo mais. A segunda coisa é que, para mim, o atendimento na clínica era uma coisa que eu esperava, assim, eu queria vivenciar, ainda que a clínica da faculdade, talvez, assim, não seja a clínica dos nossos sonhos, mas é a clínica, é um ambiente diferente da sala de aula. E não foi isso que aconteceu, né? A gente teve atendimento na sala de aula, que também é diferente. E com medo, né? Eu sou uma pessoa que eu fiquei com bastante medo. Graças a Deus, a minha família, dos próximos, ninguém pegou Covid, a gente está tomando todos os cuidados. Não acredito que pega quem não toma cuidado, mas pelo contrário, a Covid está aí para qualquer um, né? Mas a gente teve essa sorte, mas assim, não é um atendimento que a gente vai mais sossegado, porque além de você ter toda essa atenção para o paciente, você está com receio, né? Você está num ambiente que você não sabe se ele é seguro, se essa pessoa tem alguma coisa, se ela tem contato com alguém que tem, e assim por diante. Não só de pegar, também como de passar, né? Eu tenho esses 2 medos. E uma preocupação também que sabe, me caiu a ficha agora, tendo contato com o pessoal do 11º, que nunca existiu, né? Um 11º semestre, eu acho, assim, que, não sei se na cabeça de todo mundo, mas na minha, assim, de verdade, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei se esse cenário que a gente está pode piorar ou não, mas é um fato que a gente tem que encarar, né, que se aconteceu com uma turma, porque não com a nossa, eu espero que não aconteça, mas que é um receio, né, então, para mim, foram essas 3 coisas, assim, que ninguém estava esperando de fato, mas, né, que dá uma angústia, dá uma preocupação, dá tudo isso, né? É isso que eu queria falar. Sim, mas eu acho que você falou muita coisa, acho que vai ao encontro talvez dos anseios aí dos colegas, né? Porque eu entendo o que você está dizendo, porque nos últimos anos da minha graduação, eu também, assim, eu trabalhei com um pouquinho de um monte de coisa antes de ser psicólogo, né? Então, quando eu fui, né, quando estava na faculdade, na verdade, eu já era profissional de outras áreas, já tinha trabalhado em um monte de coisa. E mesmo sendo mais moço, mas eu já tinha trabalhando desde dos 15, 16 anos, então naquela época eu já tinha muita experiência de vida, assim. Não como eu tenho hoje, mas para a época eu tinha experiência profissional. E também tive que migrar de área. Então, a minha área que eu trabalhava era uma área que estava muito mais próxima de ciências atuariais. Olha só, né? O psicólogo. Estava muito mais próxima de ciências atuariais, de administração, do que de psicologia. Então, eu sabia que eu ia ter que fazer esse salto para que eu não apenas sentisse que eu estava me formando numa graduação, mas ao mesmo tempo preso, me sentindo preso numa empresa, numa experiência profissional, na qual não tinha nada a ver com a minha graduação. A minha, a minha última chefe das minhas atuações como não psicólogo, quando ela pegou meu currículo, ela olhou assim, eu não sabia que ela era dona da empresa, mas ela era dona da empresa, ela era diretora comercial, mas ela também era dona da empresa. Enfim, aí fez a entrevista, depois de 50 entrevistas, fui entrevista com ela, e ela falou, olha, tô olhando aqui, eu vejo que você está
estudando psicologia, eu estava no segundo ano de psicologia. Você estuda psicologia, mas o seu currículo é um currículo de administrador. As coisas que você fez, ou talvez até de ciências atuariais, mas não é de psicólogo. E ali eu já tive que, na chincha, assim, meio que me explicar. E tive que, né, dar aquela elasticidade para falar, olha, é realmente, mas o meu sonho, meu desejo é me tornar psicólogo, né? Eu ainda estou no período formativo, então eu vou me formar e tal, um dia. Então, na época, essa empresa, ela, embora tivesse uma coisa muito de administração, de ciências exatas, ela tinha um núcleo da área da saúde dentro da empresa. E eles tinham no quadro psicólogos. Então, era ali que eu estava mirando. Né? Primeiro, eu estava mirando ter um trabalho, né? Ter uma coisa que eu pudesse me bancar durante a faculdade, né? E embora eu trabalhasse na época já, e saí daquela empresa e fui para essa. Mas enfim, onde eu quero chegar? Que quando chegou nos últimos 2 anos, passado um ano na minha atuação de que eu fazia naquela empresa, eu fui conversar com a RH e falei, olha, correndo o risco de ser desligado. Fui conversar e falei, olha, eu já estou aqui há um ano e pouco, eu acho que eu já trouxe bastante contribuição. Ó a fala do garoto. Já trouxe muitas contribuições, só que eu acredito que eu posso crescer desde que eu esteja numa outra área. Eu queria ver a possibilidade de eu migrar para uma outra área, área tal, porque tem a ver com a área que eu estou estudando, que é a área da saúde, que é a psicologia. Eu poderia ter sido muito mal interpretado, eu poderia ter sido desligado naquela época. Felizmente, providencialmente, não foi. E aí eu consegui migrar para outra área e traçar um trajeto como psicólogo iniciando naquela empresa. Então, logo quando eu me formei, passado uns meses, eles me promoveram para... Foi uma promoção, né? De analista sênior, tal coisa, para psicólogo. Não mudou em nada o salário, mas eu estava super feliz, né? Porque estava lá na carteira, né? Psicólogo e tal. Então eu entendo o que você está falando, Fabi, dessa ânsia assim, de mudar uma trajetória, de saber que a gente tem uma trajetória que está na gente, mas que também está construída como uma instituição, mas a gente abrir mão daquilo porque eu quero seguir um outro trajeto, que não está mais casando, né? Eu estou querendo ir para um lado e esse caminho vai me levar para outro, eu não quero mais. E é isso, né? A gente nunca tem controle, né? Do que vai acontecer. A gente tem controle da tomada de decisão. Então, acho que eu entendo o que você está dizendo, porque eu também tive uma tomada de decisão, mas o controle do que poderia ter acontecido não estava comigo, né? Assim como não estava com você. E eu acho que isso, eu acho que isso mais tem o poder, claro, traz frustrações, traz uma certa preocupação importante, né, do que pode acontecer, mas eu acho que isso também traz reforça, sabe, do melhor sentido da palavra, seja comportamental ou de senso comum, mas fortalece a escolha que você fez, sabe? Se você bancar essa escolha agora, então não vai ter nenhum grande desafio que você não vá bancar, entende? Então acho que é ruim, mas o fim é bom, entendeu? Tem uma canção de um cara que eu gosto, chama Danny Black, não sei se alguém conhece. Ele é filho da TT Espíndola, que também talvez vocês não conheçam assim, professor. Vivemos em universos diferentes. É provável. Mas esse cara tem uma música e ele fala. Ele tem um trecho que ele fala o seguinte: se eu soubesse, a quem dera, alguma coisa assim, eu não vou conseguir reproduzir assim, a quem dera que eu soubesse que aquele choro valia ouro, no sentido que, a maneira como eu interpreto a poesia da música, de que se a gente soubesse que os nossos sofrimentos valem ouro por conta daquilo que eles nos apontam, talvez a gente desse a atenção que ele merece. Mas assim, eu estou dizendo que essa experiência é válida, ela tem uma preciosidade na sua trajetória. O
Não quer dizer que então agora eu tenho que amar isso. Não. É ruim, mas no futuro isso vai se configurar de uma maneira melhor. Digo Sim, por si. não que eu tenha me arrependido do que eu fiz, porque eu estava com essa decisão muito bem formada na minha cabeça, né? Mas Sim, assim, a frustração é mais pelo que eu almejei, sabe? Eu sim, saí de lá porque eu ia sair, porque eu já tinha decidido isso, mas eu estava em busca de outras coisas em 2020 e acabou não dando, mas eu acho que não tem problema. No fim, que foi bom, foi um semestre, né, que são melhores notas, porque eu falo, como só estudar é fantástico, né? Porque há quantos uhum, anos eu só não estudava, né? Acho que fazia muito tempo, então fez toda a diferença. Mas queria ter feito mais coisas, né? E não foi um ano assim que. Mas o que você falou, não dependeu de ninguém, né? Foi não, um processo que ninguém tinha escolha e ninguém tinha como fazer outro caminho. Então, quem dera. era o que nos restava, né? Quem dera, né? A gente pudesse ter mais escolhas. Eu acho que uma coisa que a gente vivenciou, eu já vou voltar para os colegas aqui, mas uma coisa que eu acho que a gente vivenciou e tem a ver com o tema da próxima aula, que é a questão do luto, da perda e da elaboração. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas o luto, ele, de maneira assim mais clássica assim, de forma mais tradicional, ele é visto como uma experiência, claro, que muitas vezes está relacionada de fato à morte, mas o luto tem a ver com como a gente lida com as perdas. E às vezes as perdas não necessariamente são uma morte biológica de alguém que a gente tem grande apreço, que a gente ama. Às vezes a morte são perdas, né? Uma empresa, um comércio que fecha devido à dureza de uma pandemia e as medidas que um governo tem que tomar. O emprego que se perde durante uma pandemia. Uma faculdade que teve que ter sido trancada durante a pandemia. Os laços que eu tinha e que são interrompidos devido à pandemia. Então, a gente vai falar disso mais detidamente na aula que vem, no nosso próximo encontro, né? Nem sinto muito como aula, né? Mas encontros aqui para a gente começar essa troca entre um psicólogo um pouco mais velho e psicólogos mais jovens, né? Eu acho que é um pouco esse o tom aqui da nossa conversa. Psicólogos que ainda estão na formação, um psicólogo que não está na formação. Eu acho que é um pouco essa troca que eu quero fazer com vocês. É claro que, né, não vai ser somebody love, né? Vai ter conteúdo, até porque vai ter prova e tal. Mas é esse tom de troca. Diminuir um pouquinho essa assimetria, sabe? Não deixar a coisa, o professor e o aluno, sabe? Um pouquinho mais próximo. Se a gente não consegue aproximar fisicamente, que a gente aproxime, né, em termos de sentido. Mas todas as perdas, elas evocam na gente um processo de luto. Mudei de cidade, era uma cidade que eu amava. Tive que mudar de casa. Não queria mudar de casa. Não queria sair desse bairro, sabe? É uma forma de luto. É lidar com uma coisa que eu tinha a sensação de que ela fazia parte de mim, ou que eu fazia parte dela, e que ela não existe mais. Né? Então, o luto, e aí tem uma médica, assistente social, que é muito famosa, que é Elizabeth Kubler-Ross, que tem um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. Tem muita coisa nesse livro que fala hoje que, assim, você lê, você fala, caramba, né, isso aqui não se fala mais hoje, né? Tem um linguajar que ele não acompanhou, vamos dizer assim, que a linguagem que ela usa não envelheceu bem, diferente de outros textos, como do Freud, como de outras pessoas que parecem que não envelhecem, né? Que estão cada vez mais brilhantes, né? Haja, haja clínica de beleza, né, para esses textos. Um Rogers da vida, tem coisa que não envelhece. O Skinner, não envelhece, está envelhecendo bem, sabe? Mas a Kluber-Rosa, ela traz uma coisa que o cerne do que ela está dizendo tem muito a ver com a nossa vida, que é a maneira como a gente lida com o luto. E ela lidou com pessoas
que estavam hoje no que a gente chama de cuidados paliativos, ou seja, pessoas que tinham doenças que não tinham possibilidade de cura e que poderiam levar à morte biológica, a pessoa poderia morrer devido àquele adoecimento. E ela, a partir das conversas, dos atendimentos, do acompanhamento com essas pessoas, ela entendeu que tinham 5 fases da elaboração do luto. A gente vai falar mais detidamente, mas eu queria frisar um deles, que é o primeiro, que é o chamado a fase da negação. Depois tem as outras fases, né, da barganha, da depressão, da raiva, ou da raiva e depois da depressão, enfim. E no último, a aceitação. Mas o que eu acho, Fabiana e colegas, é que muitas pessoas que se exporam aos riscos foi por não elaborarem muito bem as perdas. E elas não só ficaram nessa fase psicológica, né, psicoafetiva da negação, mas entraram no negacionismo, que a gente fala muito do negacionismo, né, a ênfase em negar a pandemia, em negar a necessidade de usar máscaras, de usar álcool em gel, mas acho que pensando não só a coisa cognitiva, né, da pessoa não entender e não aceitar, mas me parece que tem uma camada mais afetiva, sabe? Mais psicológica, mais afetiva, da negação de não aceitar a perda. Poxa, eu antes abraçava, eu beijava, eu bebia, eu poderia ir e vir, eu tinha meu comércio, eu fazia isso, eu jogava, praticava esportes, agora eu não posso mais nada disso. Então, me parece que teve uma negação que não foi uma negação que foi só uma fase para depois virem outras fases. Foi uma negação que a pessoa ficou literalmente atolada na negação. E aí muitas pessoas se expuseram a muitos riscos devido a essa negação psicoafetiva, né? Até para abraçar notícias falsas, né? As fake news. Para abraçar as notícias que não tem nada de científicas, né? E acreditar porque talvez a pessoa não queria já acreditar, né? Então acho que um lado, não digo positivo, mas adaptativo que eu percebo é a abertura que vocês tiveram para lidar realmente com essa distância, né? Aceitando, mesmo às vezes com raiva, com tristeza, mas aceitando que essa era a via possível para esse momento, né? Tanto para vocês quanto para nós, né? Digo para vocês como estudantes, como para nós como corpo docente, para todos nós, né? Então concordo e acho que tem tudo a ver. Agora, com relação ao 11º, eu não vou dizer que é impossível, mas eu vou dizer que hoje é menos provável. Menos provável. Não vou dizer que é impossível, mas acho que é menos provável. Professor, como é que surgiu esse 11º? Eu não entendi isso. O que aconteceu? Ô, Elisângela, eu vou te explicar, meu bem, o que aconteceu. Foi o seguinte, no ano passado, quando começou a pandemia, ninguém sabia como que ia fazer com relação aos estágios que estavam sendo desenvolvidos, as disciplinas. E aí, a turma que estava no último ano, no oitavo nono, que já iam fazer os estágios clínicos, a clínica ficou fechada. Em partes por conta de um decreto municipal que impedia que a universidade abrisse. Não sei se vocês lembram. Aí teve o decreto municipal, teve o decreto estadual. Então a clínica ela é como se diz? Ela é um aparelho dentro da universidade. É uma clínica escola, ou seja, ela faz parte da universidade. Ah, mas é um órgão de saúde, não importa, faz parte da universidade. Então a clínica ficou fechada. E aí isso impossibilitou que os colegas do oitavo e nono fizessem o estágio.
Então, no caso deles, eles tiveram que parar mesmo, assim, perderam o semestre em termos de estágio. Então, o que acontece? No segundo semestre do ano passado, eles continuaram fazendo tópicos, fizeram o TCC, só que agora, nesse ano, eles ficaram devendo terminar de realizar o estágio, entendeu? Então, meio que assim, não falta nada para eles, mas faltam os estágios clínicos, entendeu? E aí que começou a se chamar de décimo e 11º, né? Que dó. Mas não, são Aí dá pessoas uma dó que. mesmo deles. Quando eles estão falando, dá dó, viu? Fala, Jesus, que triste, né? Porque eles estão mais É, revoltados do que a gente foi prejudicado, mas a gente foi dando continuidade aí no que foi dando para dar, né? E eles não, eles estão muito chateados, que eles estudaram então, muito mais do que a gente, e agora na prática ainda teve complicações que eles tiveram que fazer junto, né? E aí eles ficaram mais chateados ainda, porque eles entendem que nós estamos muito atrasados, eles estão lá na frente e eles estão juntos, caminhando no mesmo barco, né? Mas dá dó, mas é, fazer o quê? Fez parte aí nessa. então, é o que a gente estava conversando, né? Assim, elaborar essa perda, né? Assim, é uma perda. Ninguém imagina que isso possa acontecer, mas pode, infelizmente essas coisas podem acontecer. E aí, por isso que eu troquei a ordem, Elisângela e colegas, para a gente falar de elaboração do luto na aula que vem. Porque primeiro a gente precisa entrar em contato com as nossas perdas, né? E entender o que a gente perdeu para a gente poder elaborar, porque senão a gente fica no âmbito da negação, né? Porque tem, ó, esse lance da negação, e se alguém vê o vídeo, mas, gente, é realidade. Tem muito colega que fala assim, porque eu já me formei, mas tá fazendo estágio. Assim, é uma espécie de negação. Não se formou. Não se formou. Enquanto você não entregar o último relatório, enquanto você não entregar, sabe, a finalização daquele atendimento, você não completou o estágio supervisionado, você não se formou. Então, é uma negação, tipo, eu já me formei. Não, você não se formou. Cadê o diploma? Não tem, você tem que fazer o estágio, entendeu? Então, realmente é triste, mas a gente tem que elaborar isso, né? E é o que eu estava falando para a Fabiana. Se bem elaborado, fica uma marca muito que pode ser um ouro na vida de vocês, porque nenhum de nós passou por nenhuma pandemia durante a nossa formação, entende? A gente passou por outras coisas, mas não por isso. Então, essa é uma experiência que eu espero que só vocês passem e que daqui em diante a gente tenha melhores práticas para evitar pandemias. E que a próxima pandemia seja no século 22, entende? Mas isso fica uma marca para a trajetória de vocês, sabe? Se for bem elaborada, isso pode ser uma coisa muito boa. Deixa eu ler aqui o chat, que o chat está agitado. A Alexia falou, aí a Karine, peraí. Realmente acredito que foi péssimo, perdemos o contato presencial com colegas e professores, e no princípio foi muito difícil se adaptar com tudo, não só no âmbito da faculdade, mas toda a nossa rotina teve que ser modificada de uma hora para outra. Acredito que realmente há um desgaste maior. Concordo, Karine. Um desgaste bem maior. Assim, no ano passado, não sei vocês, mas eu estava assim, meu pai, torcendo para terminar o período letivo, porque estava muito cansativo. Muito. Já estava vendo minhas forças irem embora. Alexa, na minha também. Lucas, concordo, Fabi. Essas incertezas e mudanças a cada semestre pioram demais o processo de formação. Sim, né, Lucas? Se a gente tem um controle maior, né, do processo de ensino e aprendizagem, né, tem uma estrutura que ela é mais sólida em termos de até cronograma, né, o que vai acontecer quando acontece, vocês também vão se sentir mais seguros e amparados, né? Mas o que eu percebo é que a pandemia tirou a segurança de todo mundo, né? É como se abriu um buraco diante da gente
E essa certeza, né, essa firmeza que antes a gente tinha, não tem mais. Então, a gente também tem que elaborar isso, né, no decorrer desse ano, principalmente vocês que vão para campo, né, que vão para a clínica, que vão realizar os estágios, vocês realmente precisam dar conta disso, né, de uma certa maneira lidar com essa realidade para que vocês possam achar segurança em outros aspectos, que vão faltar, de fato, no aspecto presencial da supervisão, né. A gente estava falando um pouquinho antes com a Priscila, é isso, né? Essa presença física com a Giovana, né? Essa presença física faz falta por isso, né? Por a gente poder ser percebido, né? Alexa também, por a gente ser percebido pelo que a gente apresenta. Eu tenho essa impressão também. Aí eu queria acrescentar aqui com vocês, se mais alguém quiser falar alguma coisa, está aberto. Mas eu Professor, deixa eu queria. só falar uma Pode coisa, você está falar, falando da querida. questão da negação, e Pode eu estou aqui falar, me querida. perguntando, será que eu estou nessa fase, né? Porque, assim, apesar de todas as dificuldades que eu tive, principalmente na parte das tecnologias que eu tive que aprender a lidar, né, tanto no trabalho quanto na faculdade, eu gostei do fato de ter ficado um ano em casa com meu filho, que era uma coisa que eu estava sentindo muito sofrido, ir para a faculdade e ter que deixar ele à noite, né? Então, assim, eu Não, falei, será isso que eu sou não uma é negação? negação. Não, Porque a eu vi esse negação lado tem a ver com positivo outra de estar coisa. mais próxima, né, do filho durante um ano todo, assim, dentro de Não, casa, né? imagina. Apesar de toda a dificuldade que eu encontrei, que foram muitas, né? Eu imagino. Mas não, isso não é a ver com negação, não. Acho que a gente conseguir ver nas nossas limitações possibilidades, isso, na verdade, é uma outra coisa, né? É a gente reavaliar de maneira positiva. É quase como diz lá a TCC, né, a teoria cognitivo-comportamental, quando ela fala de estratégias de enfrentamento, né, ou estratégias de coping, que são as formas como a gente lida com situações ruins, situações estressantes. E tem uma estratégia, elas são categorizáveis, né? Tem uma estratégia que chama estratégia de reavaliação positiva. Então, quando a gente está numa situação que nós não esperávamos e que ela pode nos causar ansiedade, preocupação, a gente tende a avaliar, a gente pode, né? Não é que todo mundo faça isso, mas a gente pode tender a avaliar positivamente essa situação. Então, poxa, qual que é o lado bom disso? Né? Poxa, eu vou passar mais tempo com meu filho, vou passar mais tempo com a minha esposa, mais tempo com meu marido. Ah, não, professor, isso foi péssimo. Sei lá, cada um sabe onde calo aperta, né? Tem gente, eu tenho certeza, Elisângela, que teve gente que passar com os filhos um ano foi super difícil, entende? Tem gente que a experiência foi oposta, eu tenho certeza. Tem gente que a experiência foi oposta à sua. Assim, de dizer, ai meu Deus, quando passar a pandemia, eu vou dar um beijo na boca da professora, do professor, porque como é que aguenta essas peças aqui, né? Que é difícil. Então, é, eu entendo o que você está dizendo. É uma forma de você reavaliar o que você está vivendo e olhar e falar, caramba, foi difícil, mas eu tenho tempo com meu filho. Um tempo que eu talvez não teria, né? Então, isso não é negação, não. A gente vai entender melhor na aula que vem o que é negação, mas negação não é isso. A negação tem mais a ver com a negação de que o fato aconteceu. Pandemia, imagina, Covid, isso não pega, não. Só esses números aí é tudo a mídia que inventa. Não tá morrendo tanta. Você acha? Eu olho um monte de gente andando sem máscara na rua. Você olha no dia seguinte a pessoa tá lá viva. Isso daí não tá desse jeito que estão falando, não. Isso é um discurso mais próximo da negação. É de você não aceitar que alguma coisa está acontecendo. É diferente de você reavaliar positivamente sabendo o que aconteceu. Não, tudo isso foi ruim. Mas tem um ponto positivo. Ter passado mais tempo com meu filho. Então, isso é uma reavaliação positiva, entende? É diferente da negação. Porque você sabe que alguma coisa aconteceu. Entende?
Mas a gente vai falar disso mais na nossa próxima aula. Então, para a gente terminar aqui, eu queria compartilhar com vocês dois vídeos, eles são bem, quer dizer, um deles eu acho que eu consigo abrir aqui facilmente. E aí eu compartilho com vocês. E são dois vídeos que, na verdade, eles abrem uma discussão bem maior para a gente, que é sobre os efeitos da pandemia na saúde mental, que tem a ver com os três vídeos. Eu vou deixar o link dos três vídeos para vocês assistirem, tá? Então, o primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês é o vídeo do secretário, né, da Organização Mundial da Saúde, da OMS, falando sobre a, falando sobre como a pandemia escancarou um problema que já existia relacionado à falta de suporte de saúde mental. Aí eu já não consegui abrir aqui com o meu arquivo. Mas eu vou dar um jeito. Nem se eu tiver que abrir aqui no Instagram. E ele vai falar para a gente de como essa situação meio que piorou uma situação que já era ruim. Ou seja, os cuidados em saúde mental no mundo, eles já eram muito precários. Com a situação da pandemia, a situação piorou absurdamente. É como se tivesse tido uma enchente num lugar que já era vulnerável. As pessoas já não tinham nada, as pessoas já adoeciam e agora teve uma enchente, piorou. Então, o que não se tinha, agora que não se tem mesmo. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Eu tinha testado antes, deu certo, mas agora por algum motivo não está dando certo. Você sabe que por outro. Ai, ai. Outra coisa que a pandemia trouxe, né? A necessidade de comprar um computador novo, né? De comprar novos equipamentos, melhorar a internet e tal. Eu ainda tenho que melhorar isso aqui. Meu computador tá assim da hora de dar tchau já, mas também difícil, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo. Não tá. Deixa eu tentar a última vez aqui. Se não rolar, aí eu compartilho de outra maneira com vocês. Só um segundo. Ah, acho que não vai rolar o vídeo do jeito que eu tava querendo, não. Tudo bem. Vamos tentar de outra maneira. Peraí, peraí. Nossa, agora travou tudo aqui. Oh, Jesus. Não, mas tudo bem. Se não rolar da gente assistir juntos aqui, já era. Oh, meu pai. Mas beleza. Se não rolar da gente assistir aqui o vídeo juntos, eu vou deixar o link e aí eu garanto que a gente assiste na próxima aula. Mas o que são esses três vídeos? Os dois primeiros são super curtinhos, eles têm 2 minutos de duração. Eu não vou falar mais nada, vamos ver se vai abrir aqui. Se abrir, eu compartilho. Se não, não. Deu certo? Não, não deu. Ah, ciência. Desisto.
E aí é o, é o comissário, né, aliás, o secretário-geral das Nações Unidas, que é o Antônio Gutierrez, que é um português, e aí ele vai falar sobre como a pandemia fez com que os problemas de saúde mental fossem aumentados ao redor do mundo, não só no hemisfério sul, né, onde está América Latina, África, Oceania, parte da Ásia, não, mas também no hemisfério norte. Então, todo mundo, ele apresenta índices, assim, índices reais, não são estimativas apenas, mas são índices reais, de que 75% das pessoas que têm transtornos mentais ou transtornos de humor ao redor do mundo não são tratadas, ou seja, de 100% das pessoas que têm transtornos mentais e de humor, apenas 25% do mundo são tratados. As outras 75%, ou seja, bilhões de pessoas, não recebem tratamento nenhum. No mundo, outro dado que ele vai trazer é que a cada 40 segundos acontece um suicídio. Então, se a gente fosse fazer a conta aqui, devem ter acontecido pelo menos uns 80 suicídios no decorrer aqui da nossa aula. Tudo isso são sintomas de saúde pública que já aconteciam e que a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde estão dizendo, galera, vai piorar. As pessoas vão sofrer mais, porque se elas estavam sofrendo antes da pandemia, sem emprego, sem lazer, sem festividades, lembra, não teve carnaval, então assim, sem festividades, com menos dinheiro, portanto, com menos acesso à comida, à moradia de qualidade, com menos acesso a recursos, as pessoas que já não procurariam suporte em saúde mental porque não existem recursos públicos ao redor do mundo para, pelo menos aos moldes do Brasil, para que as pessoas possam ser tratadas e cuidadas, a situação ainda vai piorar. O outro vídeo é do Tedros Adhanom, que é aí sim o secretário da Organização Mundial da Saúde. Eu também vou disponibilizar o link para vocês. Ele é o diretor-geral da OMS. E ele está meio que falando assim, é um vídeo de novembro de 2020, né? Ou seja, ele não é tão antigo, mas também não é tão recente. E ele vai falar sobre essa experiência que vocês estão falando. Cansaço, ele vai falar perdas, ele vai falar sobre o quanto é sofrido os lockdowns, né, que são os confinamentos, que aqui no Brasil poucas cidades passaram, da dificuldade de manter os comércios e os negócios abertos e como isso é desgastante para todo o mundo, mas que a gente precisa ter para a necessidade das crianças voltarem a estudar, só que ele vai entender que, olha, gente, mais sacrifícios e compromissos ainda têm que ser feitos e a gente precisa de solidariedade. E aí ele está falando num sentido não místico, né, apenas, mas um sentido de prática social mesmo, né. Eu acho que isso precisa ser algo que está na formação do psicólogo. Psicólogo, psicóloga, é claro que vai ter os seus próprios interesses, a gente precisa ter um mínimo de entendimento dos nossos desejos, no sentido consciente, né, no sentido do que a gente quer, mas a gente sempre se movimenta como psicóloga e como psicólogo para o outro. A gente sempre se movimenta como profissional da saúde para o outro.
Podem ser instituições, comunidades, organizações, clientes como casais, crianças, terapia familiar, individual, no esporte, na área judicial, em todas as áreas que vocês sugeriram para os tópicos. Mas a gente sempre faz esse movimento para o outro. E se a gente não tiver esse combustível da solidariedade, a gente não consegue se movimentar em direção ao outro. Talvez a gente precise disso até para poder fazer os estágios. Porque tem muita gente sofrendo. E o único atendimento em saúde mental que eles vão ter são vocês. Elisângela, Fabiana, Giovana, Lucas, Gabriel, Alexia e todos vocês, Karine, Iana, todos vocês. O único suporte em saúde mental que eles vão ter são vocês. Entendem? Então, eu acho que eu queria trazer isso para vocês também. Não vai dar para ver o vídeo, mas meio que eu trouxe aqui o que eles estão dizendo. E aí tem o último vídeo para a gente discutir na aula que vem, que é do professor da USP, um cara muito gente boa, apesar de ser lacaniano, zoeira, um cara muito gente boa, que é um professor, que é um psicólogo, lacaniano, né, psicanalista também, lá da USP, e que ele, numa entrevista que ele deu para um blog chamado Inconsciente Coletivo, falando sobre os problemas que a gente tem aqui no Brasil relacionados à saúde mental. Então, não sei se vocês ouviram falar, mas tem tanta coisa que a gente ouve durante o dia, então é possível que vocês não tenham ouvido, ou talvez não se debruçado a esse respeito, né? Mas que é um texto sobre uma coisa chamada revogaço. Nome esquisito, né? Revogaço. É um negócio que é o seguinte: a saúde mental no Brasil, da forma como ela funciona, com CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, psicólogos nas UBSs, nos postos de saúde, uma psicologia que pode, por exemplo, atuar na saúde primária, com não tantos leitos psiquiátricos, né? Ou seja, a gente não é uma saúde mental hospitalizada, é uma saúde mental que ela é pensada mais para a continuidade do convívio das pessoas, para que elas estejam mais próximos dos lugares onde elas vivem, moram, trabalham, das suas famílias. Pois bem, esse revogaço são numa ordem assim de dezenas de medidas provisórias que foram tomadas pelos ex-presidentes e que estão na mesa do presidente atual para que ele possa revogar. Se ele fizer se ele revogar essas medidas provisórias, e como presidente ele pode fazer isso, porque a medida provisória é atribuição do presidente, isso pode abrir uma margem para uma série de perdas dentro da saúde mental. Por exemplo, de que igrejas ou outras frentes religiosas queiram cuidar de pessoas com drogadição ao invés de psicólogos e psiquiatras e outros profissionais da saúde. Ou seja, eu não estou dizendo que a espiritualidade não é importante, a religiosidade não é importante, ela é importante, mas a gente não pode colocar no lugar da profissão da saúde e da ciência aquilo que não é profissão e não é científico, entende? Se eu quebrar o meu braço, eu não vou pedir para o padre benzer, entendeu? Se eu quebrar o meu braço, eu não vou pedir para o pastor orar, eu vou para um pronto-socorro para o meu braço ser engessado, certo? Então, por que as questões relacionadas à saúde mental, a gente entende que existem desdobramentos necessariamente místicos? Não estou falando da gente, estou falando do Brasil, entende? Estou dizendo que é vocês. É normal, eu tenho a minha espiritualidade, até as minhas religiosidades, vocês certamente têm. Ah, professor, eu sou ateu, então.
Mas o ateu também é uma forma de espiritualidade, é o seu sistema de crenças e valores. Qual que é o meu sistema de crenças e valores? Não crer em Deus. Então, você tem crenças e valores, meu amigo. Entende? Todo ser humano tem um sistema de crenças. Isso é espiritualidade, e isso tem a ver, e aí é a nossa religiosidade. Agora, o ponto para mim, é que a fala do Christian Dunker, ela vai muito ao encontro das nossas preocupações agora. Então, quando vocês se formarem, pode ser que vocês peguem uma situação dos sistemas de saúde que não é a situação que está hoje. Pode ser que a situação se transforme, entendeu? E é legal que vocês já saibam o que está acontecendo para que vocês possam já ter suas posições como cidadãos. Porque psicólogos e psicólogos, vocês ainda estão na formação, mas como cidadãs e cidadãos, vocês já são. E aí, como psicólogos e psicólogos, vocês vão se juntar às fileiras das pessoas que lutam pela saúde mental. Então é importante que vocês entendam o que está acontecendo. Eu vou deixar esses 3 vídeos, o link deles, um deles está no YouTube e os outros 2 estão no Instagram, mas eu vou ver se eu consigo acessar pelo YouTube esses outros vídeos, tá bom? Acho que a nossa discussão foi válida, eu acho que ela valeu a pena aqui, porque eu aprendi um pouco mais com vocês, acho que a gente pode trocar um pouco e entender como que vocês estão pensando esse período. Eu sei que não está sendo nada fácil, mas vamos juntos. Eu acho que vocês puderem contar comigo aqui para a gente e no sentido que eu possa auxiliar vocês no processo formativo. Então, o que falta? Quais são as preocupações, não só do agora, mas também das coisas futuras? Vamos falar sobre isso. Os temas que vocês sugeriram, eu vou colocar, então, agora que a gente bateu o martelo, vamos colocar no Google Forms, aí vocês vão votar, e os 4 mais votados vão ser os tópicos que nós vamos ter lá no final do segundo bimestre, tá bom? E aí, professor, o meu não foi votado. Não, beleza, tem o próximo. Só uma questão de prioridades. Ok? Tudo bem? Podemos ficar por aqui, então? O que vocês acham? Beleza, então, gente. Então, desejo para vocês bom finalzinho de noite, bom descanso. Qualquer dúvida, me mandem e-mail ou falem comigo lá pelo SEAD, tá bom? E aí, esses vídeos eu já coloco, assim que terminar a aula, eu coloco lá. Vocês assistem se quiserem, já para agora, mas para a aula que vem eu gostaria que vocês assistissem. E votem no fórum, tá bom? No fórum não, no formulário do Google Forms. Valeu, bom descanso, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada. Professor, boa noite. Valeu. Boa noite, galera. Tchau. Boa noite, obrigada. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, enquanto o pessoal está saindo, eu sei que a Guadalupe e a Sara, né, a gente ia conversar depois da aula, não é isso, meninas? Vocês Boa estão por noite, aí? professor. Tchau, tchau. pra vocês. Tchau, Elisângela. Bom descanso, querida. Professor, Oi, boa Vitória. noite. É só uma questão, porque a sua matéria não está aparecendo para mim lá no sistema. Tá. Aí você tem que abrir um chamado, Uhum. mandar o e-mail para o SEAD virtual, e aí você coloca assim, que você não consegue visualizar tópicos especiais 1, com o professor Adriano. Aí o que eu te sugiro, Vitória? Coloca o professor Gustavo em cópia, Ah, tá bom. tá? Porque se o SEAD não resolver, aí o Gustavo tenta resolver, entendeu? Aí quem sabe a Ah, próxima aula você já consegue acessar. ok, porque o senhor vai postar lá, né? Os Vou. links. Tá bom, então. Obrigado. Boa noite. Boa noite, até mais. Oi.
Oi, professor. Oi, gente, bem? tudo bem? A Guadalupe, eu acho que ela foi jantar. Mas, mas eu consigo falar um pouquinho